Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor por este momento de adoração, momento de estar em Sua presença. Rogamos que a Tua graça nos envolva, que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas e continue nos ajudando. Nós somos um povo que carece do Senhor, da Sua presença. Venha falar ao nosso coração, encher-nos com Teu Espírito, selar a nossa alma, Pai. Que cada dia, a cada momento, possamos ser conscientizados com a Sua palavra e assim nos tornarmos pessoas reais, como o Senhor o viu, tirando todo espírito de atrapalho, todo espírito de trevas, todo espírito que ofusca a mente para não ver a luz do Seu Evangelho. Sabemos que estamos em uma luta, Pai, contra as hostes do mal, mas cremos e temos certeza que o Senhor é o que está à frente desta batalha, para ajudar a cada um de nós. Derrama a porção da Sua palavra em nossos corações. Abra nossa mente e o nosso coração, Senhor, e tenha domínio de nosso viver. Dá-nos graça, inspiração e posição com a Sua palavra. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Desejo, antes que nós entramos na leitura da Palavra de Deus, quero deixar também um parágrafo da mensagem do profeta em dedicatória às mamães.
Deus abençoe as mamães, né? Sou feliz pela minha mamãe, que Deus tem me agraciado. Como eu posso dizer que é a melhor mãe do mundo? Cada um que tem a sua mamãe vai dizer a mesma coisa. Porque isto é uma dádiva de Deus, é um dom. É ter uma mamãe, não é verdade? Deus abençoe o seu coração que é mamãe e sente falta de uma mamãe, né? A qual foi sua genitora, te ajudou, te abençoou, trouxe vida, mas jaz no Senhor. Deus abençoe o seu coração. O profeta disse assim, como um consolo, né? Não aqui, mas para depois. Mensagem Dia das Mães, parágrafo 85. Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais vocês estão usando todas estas flores brancas hoje. Que verão vocês, e elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores, ou alguma foto de pessoa velha e grisalha, mas na semelhança e beleza da ressurreição, elas estarão à semelhança de Cristo. Seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso. Esse é o dia das mães pelo qual espero. Essa é a coroação. Não é um cravo na lapela, mas um coração da alma, pois Deus a transformou. Deus te abençoe, né? Graças a Deus. Mas ainda desejo deixar para os irmãos, as irmãs, agora vamos falar como filhos, né? O que a palavra de Deus, alguns conselhos para nós, de Provérbios. São vários versículos, eu vou ler sem falar os versículos, pois se os irmãos quiserem, eu faço os capítulos e versículos. Mas então Salomão disse assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Filho meu, guarda o mandamento de seu pai, e não deixes a lei de tua mãe. O filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Essas são as palavras do sábio Salomão, né? Que seja uma ajuda para nós, principalmente cristãos, filhos, filhas. Talvez como filhos cristãos não somos a obediência que devemos ser a nossos pais. Muitas vezes a mãe, que tem a sua mãe, sofre com os filhos e não aprendem
a respeitar as suas mães. Você já viu isso? Isso é normal, né? Entre aspas, isso não é normal, isso é normal. Por quê? Toda mulher é mãe, ela sofre com o filho, e ela, quando está com a sua mãe, diz que ama, ainda maltrata, fala mal, é arrogante, e sofre dos filhos e não se aprende. Só a graça e o dom maternal que Deus coloca num genuíno coração para ser uma verdadeira mãe. Então eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho uma verdadeira mãe. E eu creio que cada um de nós temos, né? Então essas coisas são boas para nós filhos. Eu achei muito interessante o dizer, né, do Provérbios aqui, que Salomão disse. Deixa eu encontrar aqui. O que amaldiçoa a seu pai e sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Aquele pouquinho de luz que tem no conselho do pai e da mãe, muitas vezes não ouve, mete as patacas, né, naquilo, fala mal, amaldiçoa a mãe. É a mesma coisa de estar no escuro, apagar-se-á a sua lâmpada. Muitas vezes filhos não bem-sucedidos falha em respeitar e obedecer a mãe, calar para a mãe, para o pai, sempre aquela dificuldade, né? Isso traz para o filho esse apagar das lâmpadas e nunca percebem, porque há um mandamento celestial, Deuteronômio, que diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então é uma ordem divina, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Dentro das bênçãos e maldições em Deuteronômio 27, Deus disse: maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. E o povo dirá amém. Então ainda Salomão disse, né, capítulo 30, no verso 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a mãe. Tudo se torna maldito, né? Não bendiz a mãe, amaldiçoa o pai. E agora a palavra de Deus disse que o filho que não honra o pai e a mãe, ele é maldito, ele está em trevas. Paulo escreveu em Efésios que é o primeiro mandamento com uma promessa, é honrar pai e mãe para que tudo te vá bem nesta terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse é um dos segredos, né? Para cada filho quer ser bem sucedido, obedeça a Deus, honra teu pai e tua mãe, e isso te irá bem. Sempre que eu posso, eu digo para as pessoas: se tem uma coisa que me entristece, quando eu vejo um filho, uma filha, que é respondão a seu pai e sua mãe. Então eu digo, por mais que você tenha razão, esteja 100% certo, se o seu pai e sua mãe estiver errado, você será bem sucedido se ficar calado. Eu tenho provado isso em minha vida. Pela graça de Deus, nunca, minha mãe pode provar isto, eu nunca respondi. E não tenho coragem. Não tenho. Então isso entristece o meu coração quando eu vejo filhos
nestes comportamentos. Há uma geração que amaldiçoa, é uma geração rebelde, na qual nós estamos vivendo. O espírito de rebeldia, porque isso é Satanás e o intento dele é arrebentar com a família. E não é isso que Deus quer, né? Deus nos fez filhos para ser uma família. Então somos gratos quando Deus nos dá um pai e uma mãe que são os nossos exemplos e ensinadores para uma vida boa diante da sociedade, né? Que Deus abençoe mais uma vez todas as mamães, que a graça do céu sustente o vosso coração, para que assim continue ajudando os filhos, ensinando-os o verdadeiro proceder diante de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. 2 Timóteo 4, verso 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Deus abençoe. Pode se sentar. Graças a Deus. Segunda carta de Pedro, verso 16. Porque não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Vamos pensar um pouquinho nesta noite em fábulas, né? Ficar com o título Fábulas. O que é fábula? Ela vem do latim, né? Toda palavra é original, quase originada no latim, hebraico. Então ela vem da palavra fabulae, que significa uma narração alegórica, conversa, boatos ou relato. Então a fábula é uma narrativa, uma curta narrativa em prosa ou verso. Se você puder guardar, porque isso nos ajuda. Então temos também ainda que é uma narração de aventuras e de fatos imaginários ou não. Isso é fábulas, né? Podemos ver fatos, fazer imaginação em cima daquilo, e isso se torna uma fábula. Você vê certos desenhos ilustrativos e coisas, aquilo é fábula, são contos, né, fabulosos, de coisas que acontecem da mente da pessoa, que ele cria aquilo e faz a narrativa. É comum você ver, é fácil até de entender, você olha para um desenho animado, né? Tem aqueles desenhos cheios de alegorias, figuras, figurativos, que apontam para isso. Então, que possamos ver para o lado de coisas imaginárias ou não, porque é dentro disso que nós vamos falar esta noite, destas coisas imaginárias, destas fábulas, da qual não podemos ser levados por elas e nem enganados por estas fábulas, que são variações de pensamentos imaginários dentro da doutrina apostólica, dentro da doutrina cristã,
dentro da revelação da palavra de Deus que Ele prometeu revelar neste último tempo, nesta última hora, na última era. E quando isso sucede, também há muitas variações imaginárias. Isso são fábulas. E isso são características de Satanás para trazer imaginações aparentando realidades espirituais do Evangelho, a qual tem o objetivo de desfocar, descentralizar a mente humana de dentro da realidade dos fatos de Deus. Amém? Estão entendendo? Então esse é o trabalho de Satanás. Isso ele fez no céu, ele fez no Éden, ele vem fazendo na terra. E vai fazer até que Deus tire a igreja verdadeira desta terra. Então, o irmão Brana disse assim na mensagem: Deus é seu próprio intérprete. Agora, hoje à noite, vocês que observam o texto, abramos a Bíblia no livro de 2 Pedro, segunda carta a Pedro, começamos com o versículo 15, só com meio de falarmos sobre as Escrituras por alguns instantes. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eu gosto demais desse nós vimos, não alguma fábula, nós somos testemunhas daquilo que estamos falando. Então o profeta fazendo menção à escritura de Pedro, então ele disse: eu gosto demais disso, nós mesmos vimos. Por quê? Pedro estava testificando o que ele viu, dando testemunho do que ele viu. Não era uma fábula, não era um pensamento, não era uma mitologia, um pensamento mitológico, não, foi algo acontecido que Pedro estava testificando. Somos testemunha daquilo que estamos falando. Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Estamos vivendo em um dia, disse o profeta, de confusão. Estamos vivendo num dia quando homens e mulheres mal sabem o que fazer. Tudo parece estar numa inquietação. Tudo parece ser que há tantas maneiras diferentes de pensar. Isso é
Satanás fazendo isso. Agora, Deus não pode julgar uma pessoa justamente, corretamente, a menos que haja um padrão pelo qual ele tenha que julgá-la. A Bíblia diz que ele julgará todos os homens por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Em São João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Agora, tudo que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. Em Deus, a princípio, ele nem era Deus. Nós somente o chamaríamos de eterno. Ele não era Deus. A palavra em inglês quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Assim que ele era o eterno. A principal fonte de toda a inteligência. E nesta fonte, toda a inteligência, não havia átomo, molécula ou nada. Luz em lugar nenhum. Estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito, que era eterno, nunca começou e nunca terminou. Ele estava lá. Nele estavam atributos de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser Curador, todos estes atributos estavam nele. E agora, estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. Amém? Então precisamos guardar isso, que todos os acontecimentos, de tudo que há, no tocante à vida espiritual, são atributos de Deus. Quando podemos compreender esses atributos, e que nós somos partes deste atributo, nós estávamos com Deus, então você deixará de limitar Deus. Sempre é o problema, é o homem limitar o que é eterno. Aquele que existe de si mesmo, que não tem princípio e não tem fim. Este é o eterno. Então ele não era nem mesmo Deus. Quando é que ele passou a ser Deus? Porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E sendo este objeto sendo a palavra Deus objeto de adoração, Deus não é objeto, mas ele é o ser adorado. Quando é que ele passou a ser este ser adorado? Quando ele pensou e ele teve os atributos de ser Criador, Salvador, Curador, de ser Pai, Filho, e ele ser este Espírito Santo, ele mesmo salvando, estes atributos, estes pensamentos. Então, quando ele viu tudo isto, o irmão Branham disse que a primeira coisa que ele criou, então, foi os anjos. Então, ele passou a ser adorado. Então, ele começou a ser Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguindo, né? Então, as pessoas dizem a interpretação. Eu estava falando aqui não faz muito tempo, num encontro de um homem ele disse, irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada.
o Senhor não interpreta isso certo. Então aquele homem chamou a atenção do profeta, dizendo que o profeta tinha interpretação errada, que o irmão Branham não tinha aquela interpretação. E cada movimento religioso, né, tem as suas interpretações. As pessoas dizem que cada um puxa a brasa, né, para o seu fogo, a sardinha para a sua brasa. Cada um interpreta segundo o que a sua igreja o crê. E isso é verdade. Isto é verdade. Então, isto sendo uma verdade, cada um puxa a brasa, puxa a sardinha para a sua brasa, cada um toma a palavra de Deus e cria suas fábulas, seus pensamentos, suas ideologias teológicas, que se tornam fábulas. E o povo gosta daquilo. Então Paulo advertiu que viria tempo trabalhoso em que os homens desviariam os seus ouvidos da verdade e amontoariam para si doutores segundo as suas concupiscências, seus prazeres. Eles teriam comichões nos ouvidos, algo que comiche, e aquilo então se torna uma fábula. Então podemos ver, podemos lembrar, voltar lá atrás, no princípio do cristianismo, quando o Senhor Jesus veio, formou a sua igreja, os primeiros cristãos. Logo já levantou alguns que saíram do meio dos cristãos, já rejeitando o amor da verdade, já tendo os comichões nos seus ouvidos, para amontoar os seus doutores, conforme os seus entendimentos e seus prazeres. Então logo surgiu a falsa igreja, o espírito nicolaíta, que nasceu lá do cristianismo. Ele não é o sistema romano por nome de catolicismo. Isso é o que eles dizem. Ninguém procura olhar a história para ver como sucedeu lá. O que sucedeu, então eles creem piamente que isso é verdade. E isso é uma fábula. Isso é uma ideia, é um pensamento, é uma mentira, é uma coisa falsa, porque a fábula também é uma mentira, é uma coisa falsa. E os homens não param, não observam e não buscam o que a Bíblia disse para que seja feito. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Irmãos, se tem uma hora, como nós acabamos de ler, o profeta disse, é uma hora de tanta confusão. Que é confusão? São coisas misturadas, ninguém sabe definir nada. Você olha tanta confusão que nós estamos tendo hoje, falando fora de cristianismo. Vamos olhar a política, você vê tanta confusão. Para e ouve aqueles que cada um que defende o seu partido político no meio de tanta imoralidade, no meio desse povo. Você não vê o respeito pela sociedade. Eles estão trabalhando em favor de si mesmo. Então são entrelaçados
E quando você para ouvir, você não sabe de qual lado você fica e não sabe qual político está falando a verdade. Eles têm o poder de manipular a coisa e aquilo parece ser tão verdadeiro, e quando você vê aquilo é uma mentira, e o povo fica tudo enrolado, fica enredado e não sabe o que fazer. No lado espiritual, da mesma maneira, o sistema religioso, o qual nós falamos, aquele que saiu do meio do cristianismo, eles criaram a doutrina trinitária, eles tiveram a Bíblia em seu poder, e eles formaram o povo do jeito que eles quiseram. Então eles ensinaram o povo que o que eles dizem é a palavra de Deus, a ponto de até mesmo colocar a Bíblia de um lado, e tem pessoas que ainda defendem essa ideia até hoje, que é o que a igreja diz e não a Bíblia. E quando Deus traz uma libertação, o evangelho que estava preso no sistema romano, Deus o desprende de lá através de Martinho Lutero, e a Bíblia foi jogada para fora. Então as pessoas passaram a conhecer a Bíblia, mas ela ainda ficou manipulada, ela ficou burlada com interpretações, e na qual a grande parte da sociedade cristã, podemos dizer assim, daqueles que se dizem cristãos, tem-se tomado essa doutrina falsa, criada pelo anticristo, imposta através do governo de Constantino, e eles lutam por isso e defendem que a sua igreja é a correta. Então Deus não julgará o mundo por uma igreja, Deus a julgará por sua palavra. Esta mesma palavra que nós temos em mão, ela julgará nós, e ela julgará o mundo religioso e o mundo não religioso. Todos serão julgados por esta mesma palavra. Então, quando estiver diante do trono branco, não terá nenhum nome denominacional, ou seja, de igreja, diante do trono, que vai fazer a diferença e fazer equivaler aquele sistema religioso. Então não terá católico, não terá batista, metodista, tabernáculos, e assim todo tipo de religião que você vê. Porque nós não encontramos nenhuma destas dentro da Bíblia. O Senhor Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitareis. Muitos virão em seu próprio nome e vocês aceitarão. E é justamente esta tomada de sistemas religiosos nas quais as pessoas são iludidas, imaginariamente um credo teológico, uma fábula anticristianismo, com aparência de cristianismo, a qual engana todos eles. Isso cauteriza a mente deles, e quando ouve o evangelho verdadeiro, eles não têm aptidão para tomar o evangelho, a Sagrada Escritura e examinar, porque dentro da cabeça deles é aquele sistema religioso
onde eles estão servindo a Deus que é correto. E isto é uma fábula. Isto é uma parte do que nós temos consciência, temos visto. Então que Deus nos ajude nesta hora que há tantas confusões, pois é nesta hora que nós vivemos o que disse Apocalipse 17, onde tem uma mulher e ela traz um nome sobre si, que é Babilônia. O que é Babilônia? O princípio babilônico foi a torre chamada Babel, onde os homens queriam fazer o seu prédio, a sua denominação, que chegasse ao céu. Então, quando aquilo ali aconteceu, Deus confundiu a língua dos homens, ou seja, então gerou uma confusão. Então o princípio, Babel, eles vieram crescendo. Então quando chegamos na vida espiritual aqui hoje, falando desta Babel, que é a mesma coisa que Babilônia, a qual nasceu juntamente com o cristianismo, foi chamados por Jesus em Apocalipse de nicolaítas, que são conquistadores de igrejas. E eles vêm fazendo esse trabalho através de fábulas, de farsas, coisas mentirosas e falsas, ou farsa. Uma farsa que eles levantam com a palavra de Deus, que parece ser a palavra de Deus, estar apoiando a palavra de Deus. Mas quando você deixa Deus tomar o seu coração, e você toma toda a Bíblia, toda a palavra, então Deus mostra isso para você. Mas é necessário que nós creiamos, estejamos fundamentados a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nas quais se esperam. Você não vê Deus, você não vê o reino dos céus, mas você crê nele e espera nele. É isso verdade? Então esta é a fé que fundamenta o nosso coração. E o reino de Deus, ele foi manifestado em carne humana através de Jesus Cristo, e não de um sistema religioso. E Paulo disse em Efésios que Deus tornaria congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Então há muitas coisas, uma série de envolvimentos que traz a palavra de Deus para esclarecer isto para o nosso coração. E é dentro disso que nós precisamos tomar Deus, dentro de sua palavra, não em fábulas, em pensamentos humanos, teológicos, pensamentos humanos, Na mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda, o profeta disse assim, 138: o tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina. O povo deseja algo, os pentecostais desejam algo, para que possa ter em suas costas, para que possa bater as suas costas, que deixe e os deixe viver da maneira que eles desejam. Eles possam tocar o piano dando 40 batidas por segundo, e pularem para cima e para baixo, e dançarem em volta daquilo, e as mulheres fazerem o que elas desejarem, e os homens da mesma forma,
os presbiterianos, metodistas, luteranos, batistas, há muitas pessoas sinceras em todas as organizações. Isto é exatamente certo. Mas aquele sistema tem amarrado de tal forma que eles até pensam que estão contando que eles pertençam àquela igreja, os seus nomes estejam nos livros e vão para o céu. O seu nome em um livro aqui na terra não significa nada para Deus. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro, com o sangue de Jesus Cristo, que os seus pecados são perdoados. Isso é certo. Eles querem aquele tipo. Eles são os tipos de pastores que eles querem, nada mais. E quando Deus, nestes últimos dias, estremeceu cada dom divino, está recomendado na Bíblia. Cada dom, cada sinal, cada sinal do fim do tempo, tudo que foi prometido nessa Bíblia, onde eu mesmo posso ver. Já se falamos, mas segue em frente de qualquer forma. Deixe-me somente apanhar outras poucas escrituras antes de concluir. Preparados para a destruição eterna. O que eles estão preparados para a destruição eterna, é o que eles estão, diz a Bíblia. Olhando este quadro, irmão, que nós já temos falado, destes comissões, doutores, amontoando doutores, não suportando a doutrina sadia, verdadeira da Bíblia. Este fato ele foi ocorrido na lei, quando nós lemos que Paulo disse que a lei estava enferma. Por que a lei estava enferma? Os homens não viviam debaixo da lei. Eles professavam a lei, que criam na lei, mas eles já tinham criado também as suas fábulas, seus pensamentos acerca da palavra de Deus, e é isso que faz matar o povo, porque isso rouba a vida espiritual. Então, como nós falamos, a verdadeira doutrina apostólica, o fundamento apostólico, disse Paulo que o fundamento que foi lançado está sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. E nós, acompanhando as eras da igreja, vemos isso correr paralelamente. O profeta ensinou que em todas as eras Deus enviou um mensageiro, selou um grupo, e o outro grupo virou grupo de fábulas, ou seja, dando interpretações, criando alusões sobre a palavra de Deus, criando farsas, doutrinas mentirosas. E é um perigo, porque é a hora que nós estamos vivendo, e este mesmo espírito fabuloso que gosta de fábulas, inventar histórias imaginárias, e muitas vezes inconscientemente eles criam imaginações e aderem isto à palavra de Deus, e as pessoas são enganadas. Então, vamos pensar um pouquinho agora para nós terminarmos. Quando Deus prometeu que revelaria o seu segredo através de seu servo profeta, como ele prometeu em Apocalipse 10, 7, que na voz do sétimo anjo, quando ele anunciasse o Evangelho, pregasse o Evangelho,
Isso diz lá, tocasse a trombeta. Tocar a trombeta é o anúncio do Evangelho. O segredo de Deus seria revelado. Então, que temos a promessa deste dia, um anjo mensageiro para cortar e tirar fora todas as fábulas, interpretações, farsas, mentiras sobre a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue ao coração eleito, pura, santa, do jeito que Deus é puro e santo. Deus e sua palavra são o mesmo, disse o irmão Branham. Então, quando hoje temos uma mensagem profética, que era para tirar todo o espírito denominacional do coração das pessoas. Então, muitos que saíram de dentro das denominações com a mensagem do profeta, como Deus tirou um povo de dentro do Egito com a mensagem de Moisés, mas chegou lá no deserto, eles estavam desejosos do Egito outra vez. Saiu de dentro da denominação, agora aquele espírito denominacional está corroendo eles, matando, tiveram que morrer no deserto. E quando chega esta mensagem que tira, liberta das denominações, aí os homens começam a ter a sua imaginação, as suas ideias imaginárias acerca das revelações. Então Deus enviou o sétimo anjo, que é o mesmo profeta Elias de Malaquias 4, que é o mesmo profeta Elias que Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar é voltar ao estado original. Então, ele restaurou, Deus restaurando através do sétimo anjo, levando ao estado original, para quebrar e tirar todo o espírito denominacional, e assim estar formado o corpo de Cristo, a igreja eleita, a nação santa do Senhor. E sutilmente Satanás entra, faccionando, dividindo aqueles que agora dizem que crê na mensagem do sétimo anjo. Irmãos, que hora nós estamos vivendo, que hora de confusão. O profeta deu um conselho e devemos guardar em nossos corações. Ele disse: viva vidas justas e santas, e Deus cuidará do resto. Só Deus pode nos ajudar e cuidar de nós. O Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, em toda a era da igreja, composta de 7 eras, de 7 mensageiros, Deus esteve conduzindo um pequeno povo. E aqui não pode ser diferente, e nem diferente, né? Quando temos uma mensagem que nos leva à realidade da palavra de Deus, outra vez aparecem os espíritos fabulosos. Então, que espíritos fabulosos nós encontramos? Sabemos que a nossa luta será dura e ferrenha, irmãos, por permanecermos com o Evangelho, permanecer com a revelação. E qual é a luta? Quando o nosso Deus vem e traz e manifesta toda a palavra real, estes espíritos de fábula,
tentando aniquilar a palavra de Deus. E como eles fazem isso? Usando a palavra de Deus, usando a mensagem de revelação da palavra de Deus, para que assim seja distorcido a verdade. As pessoas inconscientes, como eu disse, talvez nem sabem, mas isso é um espírito de fábulas. Nós encontramos, falar um pouquinho aqui para a gente terminar, Hebreus 13:8 diz, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós sabemos que a palavra eternamente você não pode mudá-la, então isso é eterno. Então, que nome tem o Senhor Jesus Cristo na eternidade? Só uma pergunta, segure aí. Porque nós temos em Apocalipse 2:17, ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, será que temos aí uma contradição? Paulo disse que é eterno o nome Jesus, mas em Apocalipse era Jesus testificando para João, ele disse de novo o nome. Será que vamos cair naquele espírito de Satanás, né? Que as pessoas vão perguntar, mas você fica com Jesus ou com Paulo? A questão do batismo, você fica com Jesus ou com Pedro? Ficamos com a palavra. Hebreus 13:8 é a palavra de Deus, e Apocalipse 2:17 é a palavra de Deus. Agora, qual é a circunstância daquela pedra com um novo nome? O profeta não disse que é outro nome. Não temos isso na Escritura. Pensamentos fabulosos a respeito e interpretações humanas, imaginárias, têm nascido por causa disso. Quando vamos na história e vemos que foi justamente naquele tempo, daquela pedra branca, era o mesmo tempo que estava manifestando Constantino, onde eles matavam os cristãos que não professavam a fé deles. Constantino veio e deu uma ludibriada, uma enganada neles. Se vocês fizerem aliança conosco, vocês não vão morrer mais. E muitos entraram naquilo, mas outros permaneceram fiéis na sua fé. O que é pedra? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é pedra? Revelação. Pedra branca, revelação pura. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito. Darei uma revelação pura com um novo nome. Que novo nome tinha aquela pedra? Aquela pedra, e nós sabemos que a pedra de revelação, revelando Deus, trazendo a salvação, quem é? É Jesus. Ele é a pedra de revelação, ele estava revelando Deus. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus, sendo conhecido através de Jesus, ele é a revelação de Deus. Agora o novo nome ali é aquele mesmo nome que ele recebera em Atos 2, versículo 36. Então os irmãos receberam aquela pedra, aquela revelação, e eles permaneceram
com o nome Jesus Cristo e não trocou pela Trindade de Constantino. Esse foi o prêmio deles. Então daí parte muitas interpretações imaginárias de novo nome, dando um novo nome ao Senhor Jesus, quando a própria palavra dele, através do apóstolo Paulo, diz eternamente. E não pode ter contradição. A palavra de Deus, ela não é contraditória, então ela tem os seus pontos. Quando tomamos a manifestação da nuvem de 7 anjos, há também agora uma manifestação fabulosa, pensamentos e interpretações acerca daquela nuvem, dizendo que aquela nuvem de 7 anjos foi a vinda do Senhor Jesus. E aí então estão cheios de fábulas, enganando o povo. Que ninguém vos engane, diz o Senhor. A Bíblia disse que o Senhor, que os santos vão ser transformados e encontrar o Senhor nos ares. O que disse o 7º anjo? O 7º anjo disse que Deus vem 3 vezes. Ele veio para morrer e sangrar, que foi sua morte, sua ressurreição. A segunda vez o profeta disse que é o arrebatamento da igreja. Se o profeta disse assim, eu creio. Todo pensamento, além disso, são fábulas, são coisas imaginárias, de fatos que parecem reais, mas não são reais. Então poderíamos, irmãos, passar horas e horas falando disso, né? Eu creio que depois temos que acrescentar para mostrar mais fábulas que estamos tendo hoje, dentro de uma mensagem pura e perfeita, que é interpretação de Deus, da sua palavra, porque a palavra de Deus vem ao profeta, e assim Deus anunciou a sua palavra através do profeta. Ela não pode, o anúncio do profeta não pode ser nada mais e nada menos do que a Bíblia diz. E nós, como disse o profeta aqui, que todo dom, ele está recomendado pela Bíblia. Então vamos falar desses dons que são os ministérios de Efésios 4:11. Eles têm que estar de acordo com as Escrituras, da mesma forma, sem acrescentar e sem diminuir. Então o que Deus disse em sua palavra, o profeta disse nas revelações, e a noiva dirá a mesma coisa, da mesma forma, com a mesma clareza que Deus trouxe através do 7º anjo. E assim, possamos ter uma igreja verdadeira, uma noiva verdadeira, com a palavra pura e verdadeira do Senhor, sem espírito de fábulas. Que Deus nos ajude, nos preencha e revista o nosso coração com esta verdade da palavra, sem pensamentos humanos. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, rendemos-te graça, Pai, porque é o melhor momento. Sabemos também por sua palavra que é um momento mais confuso, mais difícil, cheio de fábulas, pensamentos, farsas, mentiras, mas a sua palavra está neste meio, e ela permanece a mesma verdade, o mesmo poder. Reveste o nosso coração, Pai, com esta palavra verdadeira.
Encha-nos com Teu Espírito Santo. Dê uma semana abençoada ao Seu povo, ao trabalho, em tudo que for fazer, que os nossos pensamentos possam estar sendo sempre dirigidos pelo Senhor, pensando nas coisas celestes, nas Tuas maravilhas, no Teu poder. Leva-nos para casa descansados, Pai, e que possamos dia e noite meditar em Sua palavra. Dê a Sua bênção ao Seu povo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.